Bom, o ano foi 1998, eu estava no primeiro ano do ensino médio, na época eu fazia magistério, e a Tatiana, né, que nós éramos muito amigas na época, já frequentava o Semeadores Júnior. Eu não frequentava, até o momento eu não aceitava o Semeadores Júnior, porque eu era contra a renovação, era a maneira que a gente foi, né, que foi passado isso pra gente de dentro da igreja. E eu fazia parte de um grupo de oração aqui dentro da igreja. De tanta Tatiana me falar do Semeadores Júnior, eu decidi ir um dia. E nesse dia que eu fui, acredito que a mesma, né, unção que tinha na época é a que vocês vivem hoje. E aí fui arrebatada, não teve como. Aí pedi desligamento no grupo de oração que tinha aqui e fui para o Semeadores Júnior. Então, assim, foi a fase onde eu estava começando a ter novos elos de amizade, onde eu estava começando a entender o mundo e onde realmente eu comecei a entender o que era a igreja dentro do grupo de oração. Eu acho que foi meados de 2003, foi logo que a Gislaine saiu. Então a Gislaine saiu e na época nós fazíamos parte de uma comunidade que se chamava Juntos Somos Insuperáveis. Então era eu, o Alex, o Dema, né, o Rafael, a Valquíria, a Valéria, o Tutu, o Ricardo, o Bruno, a André. Então nós tínhamos um grupo que nós fazíamos parte dessa comunidade Juntos Somos Insuperáveis. Então assim, nós sempre estávamos dentro aqui do grupo, mas nós tínhamos também o nosso compromisso enquanto comunidade. E aí aconteceu da Gislaine, né, ter que se afastar da coordenação por vontade dela e foi jogado para nós na comunidade. E agora, o que a gente vai fazer, né? E aí colocamos o joelho no chão, começamos com muita oração e aí foi colocado o meu nome, o nome do Rafael e, se eu não me engano, o nome do Diogão. E fui escolhida por livre e espontânea, um pouco de pressão, a assumir esse final, né, esse restante de coordenação da Gislaine. Então comecei, né, tinha ali o apoio, né, do pessoal da comunidade e até que começou a chegar um tempo que foi percebido que era necessário que nós caminhássemos com as nossas próprias pernas, entendêssemos realmente o que era o grupo de oração. E aí foi isso, e aí assim a gente começou, aí teve essa votação, o Rafael também foi bem votado, então eu até coloquei para a comunidade, eu só assumo se ele for meu vice-coordenador. E aí era eu e o Rafael Denner à frente do grupo de oração, aí em meados de 2003. O contexto da renovação naquele tempo era muita rigidez, a gente vivia em cima de coisas muito rígidas, né? Então assim, nós viemos do Alex com essa questão dessa rigidez de que tudo que nós vivíamos era do mundo, que o que nós escutávamos era do mundo, e nós acabamos dando continuidade a esse pensamento, né? Eu não me recordo na época quem era a coordenadora da renovação, mas nós seguíamos arduamente tudo isso que era passado para nós, né? Então, às vezes eu até, recordando um pouco da história, eu até acho que esse começo da Gislaine e esse final meu foi a coordenação da rebeldia do Semeadores Júnior. Foi onde a gente entendeu que nós conseguíamos sentir Deus, nós poderíamos servir a Deus na santidade sem ser tão extremistas como um determinado momento começou-se a viver isso dentro do grupo Semeadores Júnior. E aí com o tempo a gente foi mesmo entendendo que isso era preciso, né, que nós éramos jovens, então que nós tínhamos que viver aquele momento, porque ia chegar um determinado tempo que tanto o nosso tempo quanto dentro do Semeadores Júnior, quanto fora, ia passar. Então a gente começou a entender que esse momento de rebeldia, eu acho que nós chegamos no momento adolescência Semeadores Júnior, onde a gente começou a entender que nós precisávamos bater de frente com algumas ideias da renovação para que o Semeadores Júnior tivesse a identidade que ele tem hoje. Como a gente, né, se a gente for falar, são muitas, a gente lembra de várias lembranças do Semeadores Júnior, mas a que mais me marcou, né, assim, de todas, a gente trabalhava muito em encontros, a gente sempre ia em tudo, e a que mais me marcou, assim, de tudo foi um dia que nós fomos chamados, acho que para trabalhar no Cenáculo, ou no Raléu, acho que foi no Raléu, e o Semeadores Júnior era responsável pelo estacionamento e por uma barraquinha chamada X Churrasco.
Então, assim, a gente virou lenda dentro, né, desse encontro, porque os meninos saíam para fora, chamavam o pessoal para vir consumir dentro da nossa barraca, e era sempre todo mundo trabalhando engajado, a gente sempre foi muito unido, a gente sempre buscou estar sempre junto. Então, assim, não tinha tempo ruim, podia estar chovendo, podia estar o que for, e a gente se organizou para que a gente estivesse dentro desse evento, né, trabalhando todo mundo junto. E então, às vezes tinha pai, tinha mãe que não deixava algum dos servos irem, e a gente sempre estava ali, não, tia, deixa aí, a gente vai estar ali. E a gente conseguiu trabalhar junto dentro desse evento. E o que mais, assim, me marca é que, ao final de tudo, a gente sempre dava graça por tudo que tinha acontecido no dia e naquele momento. Sim, né? Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Deus. Eu acredito que tudo aquilo, né? A minha família, meu esposo, nós viemos de dentro da igreja, nós estávamos, eu já era serva quando ele fez um encontro de primeiro anúncio, e com o tempo a gente, né, éramos melhores amigos, e com o tempo hoje temos uma família, tenho 2 filhos, então tudo que eu tenho hoje se resume ao Semeadores Júnior Sim, a tudo aquilo que ele proporcionou para a minha vida. Então, os amigos que eu cultivei, lógico que, né, alguns a gente, no decorrer do caminho, a gente se desentende com um, se desentende com outro, se desentende com vários, mas aquela semente que o Semeadores Júnior brotou em mim, em todos os outros que foram dessa nossa época, não tem como ser arrancada, tá ali plantada profundamente. Que um semeador saiu a semear, que por conta disso, eu, os outros que passaram e eles que estão aí, é o cultivo, é o motivo de tudo isso, né? Então eu penso que aquilo que nós vivemos jamais vai ser vivenciado novamente. E aquilo que vocês estão vivendo dentro de Semeadores Júnior, eu digo, aproveitem o que vai passar, né? A gente acredita e às vezes a gente pensa que tudo vai ser para sempre, mas o para sempre um dia acaba. Mas aquela lembrança e aquilo que fica dentro da gente é eterno. Então aproveitem, criem elos, criem amigos, façam amigos, chorem, vivenciem aquilo que tiver que viver, porque isso é o necessário, né? Nós que estamos no caminho de Deus, a gente sabe que a gente sofre muito, a gente sofre em casa, a gente sofre nos nossos relacionamentos, a gente sofre no nosso trabalho, no nosso estudo, e a gente sofre com a gente mesmo. Mas tudo isso é para que esse crescimento aconteça. Então, eu acredito nisso. O semeador saiu a semear e por esse motivo todos nós estamos aqui.